evangélico. Presta atenção. Você pode viver dentro de uma igreja, você pode achar que é filho de Deus, mas você descobre que é filho de Deus, descobrindo cada vez mais o coração paterno de Deus. E hoje vamos falar sobre algumas etapas. Está aqui? Aqui, ó. Diga assim: etapas. Você está muito desanimado, cara. Isso que tivemos uma semana de sol. Alguns tinham esquecido como era o sol. Teve sol na sua vida lá ou não? Não. Vai vir o que agora daqui uns dias? Uma nova frente fria, para nos alegrar, para você tirar seu casaco chique. Que tem irmão que é assim, né? Eu gosto de ver o modelito dos irmãos no frio. Eu não posso botar muito casaco, começa a arrancar tudo, me dá um calorão. Não dá. A pastora Raquel me xinga, mas a verdade é que nós precisamos celebrar cada tempo. Diga assim: etapas da paternidade. Então, vamos começar entendendo que os 2 dias mais importantes da vida de um ser humano. Quais são os 2 dias, pastor? O dia mais feliz ou o dia mais importante na vida de um ser humano, qual é? Primeiro, o dia que ele nasce, e o dia que ele descobre para o que ele nasceu. Você pode ter nascido, mas não ter entendido por que você nasceu. São os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa: o dia que ela nasceu e o dia que ela descobriu para o que nasceu. E nós precisamos da paternidade para nascer e para descobrir para o que nascemos. As 2 fases é muito importante ter a paternidade clara. E muitos de nós não tivemos isso. Por quê? Tivemos pais ausentes, talvez trabalhavam demais, ou pais inseguros que não nos corrigiram, não nos orientaram. Nós tivemos uma deficiência na paternidade, e havendo uma deficiência na paternidade, há uma deficiência na identidade. Quando eu falo de etapas, vamos começar por aqui. Já lemos esse texto inúmeras vezes e não nos cansamos de ler, porque há tanta profundidade. Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 17. Acompanha na tela, Mateus capítulo 3, verso 17. Vamos falar sobre essas etapas, e vamos começar por aqui, amém? Amém, meu irmão? Amém. Se você encontrou, está ali Mateus capítulo 3, verso 17. Olha o que diz a palavra, Mateus 3, 17. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem está falando? Deus. Com quem Deus fala? Com os seus filhos. Cada vez que você parou de ouvir a voz de Deus, é porque você não está mais se vendo como filho. Pastor, como assim? Eu estou me vendo como filho. Perceba, o filho tem que se ver com a ótica do pai. Quando eu falo de etapas aqui, etapas da paternidade, eu estou falando que etapas são períodos que compõem o processo. Tem como o processo estar completo sem passar por etapas? Pastor, por que eu não consigo completar o processo na minha vida? Há vários processos. Nós estamos no meio de um processo. Você está batalhando, lutando. A sua vida é um eterno processo. E as etapas são partes que completam o processo. Diga assim: sem etapas, sem processo. Nós gostaríamos de ser guiados por Deus a um milagre. Como seria bom, né? Eu quero que Deus me conduza a um milagre. E milagre é bom, não é? Muito bom. Milagre acontece instantâneo, rápido. Nós todos gostaríamos de um milagre. E Deus, porque é um pai, muitas vezes não nos guia a um milagre. Ele nos guia a um processo. O processo é diferente do milagre, porque o processo, dentro dele, tem tempo. É um tempo. Eu não quero ficar mais tempo nesse processo.
Conhece pessoas assim? Não vejo a hora que acabe. Quanto mais eu quero que termine, mais longo fica o processo. O processo é parte do seu crescimento como filho de Deus. Quando Deus quer te abençoar, o que Ele te dá? Uma jornada rumo a um novo processo. Etapas têm que ser concluídas. Não dá para você pular uma etapa. Uma etapa é uma formação dentro do processo. Pastor, eu quero que Deus me entregue grandes promessas sem processos. Não tem como. E muitos de nós não querem o processo. Agora, é bom você saber de uma coisa: quando você é filho, é o pai que guia você em todos os processos. Você está me ouvindo? Você não precisa ter medo do processo, medo de passar por algo. Não. Deus conduzirá cada um de nós. Pastor, mas Deus pode me livrar de uma fornalha? Nem sempre. Se não fosse a fornalha, os amigos de Daniel não seriam depois da fornalha promovidos. Antes do processo ou depois do processo? Fala para mim o que tem antes e depois do processo. Antes do processo tem medo. E ele, olhe bem, o quarto homem não apareceu antes e nem depois. Apareceu aonde? No meio do processo. Ele vai aparecer no meio dos teus processos. E Ele não vai te livrar de algumas coisas. Tem coisas que Deus não muda para te mudar. Tem coisas que Deus não muda para te mudar. O apóstolo Paulo diz assim para Deus: tira esse espinho na carne. Paulo tem um espinho, a gente não sabe bem o que é, mas era um mensageiro de Satanás que incomodava Paulo. E pedindo a Deus: tira de mim. O que ele ouviu do Senhor? Minha graça te basta, a força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pastor, eu temo os processos da vida. Não tema, se você é um filho, não tema os processos. A primeira etapa está ali em Mateus capítulo 3, verso 17. Uma voz do céu disse, diga assim comigo: a ativação da identidade. Como você interpreta alguns momentos da sua vida? Como que você interpretou algumas coisas? Como uma pessoa interpreta alguns momentos, define o curso da sua vida. Como que você interpretou de repente a dor? Talvez você perdeu alguém que você ama. Talvez você sofreu algum trauma na sua infância. Como que nós interpretamos alguns momentos? A forma como nós interpretamos vai definir o rumo que nós tomamos. E é interessante que Jesus ouviu isso do Pai e ele foi guiado por essa revelação. Cada vez que Deus te dá a revelação de uma verdade, olha para mim, presta atenção. Essa verdade que você recebe, quando você recebe uma verdade de Deus, essa verdade se torna uma força. Diga assim: uma nova força para enfrentar novos desafios. Independente do que foi dito sobre Jesus depois, ele ficou com aquilo que o Pai disse. Quando uma pessoa não sabe quem ela é, ela se torna o que os outros dizem. Os outros podem dizer o que quiser de você. Jesus, ele não ouviu somente aquela revelação. Diga assim: revelação. E eu pergunto para você, o que é uma revelação? Uma revelação é quando uma palavra se torna uma visão. Presta atenção, revelação é quando uma palavra dada por Deus torna-se uma visão. A partir daquele lugar e daquela palavra, Jesus tomou uma decisão: vou viver como filho. Não vou viver de outra maneira. A palavra veio sobre ele. Você acha que ninguém mais ouviu essa palavra? Outras pessoas ouviram Deus dizer, mas Deus falou isso sobre o filho.
Talvez religiosos estavam ali, muita gente perto, mas a palavra de Deus sempre tem um alvo: os filhos. A palavra, quando vem, presta atenção nisso, quando Deus falou, a natureza do filho foi ativada. A sua natureza tem que ser ativada hoje. O DNA de Deus que está em você adormecido. Por que é um iceberg? Porque você vê somente parte de quem você é. Quem você é de verdade está escondido numa profundidade. E sabe quem sabe de fato quem você é? Deus. Diga assim comigo: ver a vida com a visão do Pai. É como se Deus tirasse o óculos e desse para Jesus. A partir de agora, você vai ver o mundo como eu vejo. Se não tem caminho e tem água, você caminha sobre as águas. Se não tem muito, mas tem pouco, pouco multiplica na tua mão. Se tem uma pessoa morta, você coloca a mão, ela ressuscita. Pelo amor de Deus, ei! O seu DNA está apagado. A sua natureza está longe de milagre, porque você está esquecendo do que Ele disse sobre você. Muitas palavras vieram antes, e sobre essas palavras você foi moldado. Quando o Pai disse sobre Jesus: este é o meu filho, Ele ativou a identidade. A sua identidade tem que ser ativada. Revelação, a palavra que se torna visão. Quando eu falo de momentos da sua vida, quais são os momentos da sua vida? Não tem só momento bom. Jesus saiu dali com uma convicção: eu sou filho. E logo foi levado a um processo. Quer dizer que no meio dos processos eu vou sendo trabalhado. A minha identidade vai sendo moldada. Diga assim comigo: a identidade é moldada, revelada, refinada em meio aos processos. A identidade é o meu ser que se repete. E Deus está dizendo: você é o meu filho. Naquela hora, Jesus poderia ter dito assim: puxa vida, mas José disse que na verdade eu sou meio estabanado. Minha mãe, a Maria, falou que eu sou meio falho em algumas coisas. Aquilo que Deus falou se tornou uma verdade para Jesus. O que Deus está falando com você, você tem que abraçar isso. Essa tem que ser a sua verdade. Qual é a visão de mundo que você tem? Há pessoas que têm medo de tudo. Jesus iria enfrentar grandes batalhas. Mas lembre-se, a visão do Pai, a forma que o Pai vê o mundo, foi transferida para Jesus. Como você está vendo a vida? Há pessoas que só vê problema. Se eu tiver que passar por isso eu não quero. Mas vou ter que esperar. Processos. A identidade de Jesus está sendo ativada. Diga assim comigo: os relacionamentos são ativadores. Existem relacionamentos que ativam o teu pior. Já andou com gente que te faz lembrar de quem você era no passado? Eu tenho pavor de gente assim. Aquele tipo de gente que te leva ao passado. Se liberte de gente que ativa a tua ira. Já chegou perto de alguém, tua ira começa a aumentar? Sai de perto dessa pessoa. Tem gente que ama lembrar do teu passado. Você é aquele. Conheço tua mãe. Disseram isso para Jesus. A gente conhece o pai dele. O pai dele é o Zé, a mãe dele é a Maria. Aquela lá, prima de Isabel. Aquele da casa lá. Nada disso alterou quem era Jesus. Porque aquilo que o Pai falou para Jesus se tornou uma revelação. Aprenda, querido, que você precisa nesses dias deixar que a palavra que sai de Deus ative você. Uma renovação na visão sobre a vida. Quando chegou na hora de curar um enfermo, Jesus não ficou pensando: cadê a cartilha de filho? Ele fez um curso para ser filho? Ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas.
e a palavra o encontrou. Relacionamentos são o maior poder de uma pessoa. Escuta, não é o dinheiro. Relacionamentos são o maior poder de uma pessoa. Eu já viajei para outras nações sem ter dinheiro, só porque eu tinha o quê? Relacionamentos. Busque relacionamentos que ativam tua identidade. Busque ter aliança com pessoas que ativam tua sabedoria. Busque ter tempo de relacionamento com pessoas que, sabe, elas encorajam você. Qual é a maior mensagem do Evangelho? Vamos lá. A maior mensagem do Evangelho. O que o Evangelho muda na vida de uma pessoa? A primeira grande bomba que é o Evangelho, ele muda os relacionamentos. Diga assim comigo: o Evangelho muda relacionamentos. Primeiro nível que muda entre nós e Deus, nós descobrimos que temos um Pai. Se o Evangelho que você ouviu não mudou quem você é, não mudou sua maneira de pensar e não mudou a sua visão, comece a verificar que tipo de Evangelho você ouviu. O maior poder do Evangelho muda os nossos relacionamentos. Primeiro entre nós e o Pai, depois entre nós e as pessoas. Você mudou com as pessoas que estão perto de você? Você melhorou nos seus relacionamentos ou você piorou? Que tem pessoas que é assim, ela não consegue se libertar de antigos relacionamentos, amizades nocivas, lugares que ela sabe que deveria sair, mas não consegue, porque existem relacionamentos que escravizam. E você precisa aprender. Diga assim comigo: chegou a hora de deixar. Tem gente que você vai ter que deixar. Há pessoas que você vai ter que deixar sair da sua vida. E às vezes não está ali fisicamente com você, às vezes está espiritualmente ligado a você. Você saiu daquela mesa, mas aquela mesa não saiu de você. Os relacionamentos têm que mudar pelo poder do Evangelho. Diga assim comigo: a primeira etapa, ativação da identidade. O que nasce dentro do filho? A natureza do pai. Quando eu falo para você assim, viva uma vida no Espírito, o que você entende? Ah, pastor, vou virar um eremita na montanha, só agora com incenso ali. Não. Desenvolver uma vida espiritual é ativar a natureza do Pai que está em você. Qual é a natureza do Pai? Tudo que Deus faz, Ele faz como? Olha o que diz lá em Hebreus: tudo foi criado pela fé. Diga assim comigo: a natureza do Pai no Filho é a fé. Quando você tem fé, a sua fé está brotando da natureza do Pai em você. Você está muito fora. Pastor, eu tenho, uma insegurança. Cuidado, é o escravo falando mais alto. Lembra que falamos sobre isso? Só tem duas formas de pensar: como filho ou como escravo. Quando eu penso como filho, a natureza do Pai em mim, Deus adora desafio. Quando pinta um desafio, dentro de mim vem uma coragem que eu digo: meu Deus, onde é que está vindo esse negócio? Não foi do cursinho que você fez, não foi da palestra que você ouviu, é da natureza divina que está dentro de você. E você não pode negar a natureza do Pai, porque Jesus via o sobrenatural, porque era filho. Até quando você vai ficar no natural? No natural você vai quebrar, no natural você não vai crescer. Pastor, peraí, mas quer dizer que a fé de Deus, porque Deus tem uma fé. Você herdou presta atenção, você herdou a fé do seu pai biológico. Talvez veio do catolicismo, do espiritismo. Você herdou um conceito de fé. Chegou a hora de você herdar o conceito de fé de Deus. Você está me ouvindo? Tudo é possível ao que crê. Tem alguma impossibilidade para o filho? E quando que a natureza mais aflora? Quando o pai o coloca num processo aonde essa natureza tem que vir para fora.
Tem uma tempestade, o filho está descansando, ele levanta e dá uma ordem para a tempestade: para, se aquieta, e tudo mudou. A sua natureza espiritual, Deus deu ela a você como uma arma, justamente para momentos difíceis, aonde o remédio não dá conta, aonde o cativeiro emocional, a pessoa não consegue sair. É ali que funciona a sua fé. É ali que a natureza do filho tem que vir para fora. Pastor, Deus está me colocando no meio de provações. Situações assim estão trazendo sua fé para fora. Diga assim comigo: a fé do pai está sobre o filho. Temos algum filho de Deus aqui cheio desta fé? Essa não é crença. Fé não é crença. Fé não é sentimento. Fé é o poder operando, sabe, essa natureza divina, essa natureza que surge do Espírito. Dentro do seu espírito tem uma natureza espiritual, e essa natureza do Pai dentro do Filho tem que se manifestar. Já viu quando alguém coloca o Pai e o Filho um do lado do outro e diz: nossa, é a cara do Pai? Já viu isso? O que nos faz ser parecidos com Deus? Qual é a parte de Deus que Ele colocou no homem? Fé. O filho, ele é visto pela fé. Você tem que acreditar, você tem que ter essa natureza desenvolvida. Diga assim comigo: ser ativado na minha identidade. Quem ativou sua identidade? O trauma? A dor? Que tipo de identidade foi ativado em você? O filho foi ativado pelo pai. Quem ativa a tua identidade é o pai. Essa ativação da identidade é a primeira etapa. Segunda etapa, vá comigo agora, Salmos 23. Diga assim comigo: segunda etapa. Vamos lá, diga: segunda etapa. Os vales. Fui ativado, sou filho. Os vales da vida. Vales são estágios. Vales são estágios da história. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Ele não me falta, deitar-me faz em vez de pastos verdejantes. Você sabe o texto, preste atenção. O Salmo 23 fala de um vale. Vale na vida da gente, de um cristão, são ambientes de ensino, lugares de tratamento. E o vale do Salmos 23, o Salmo 23 não fala de ovelhinha e pastor. O Salmo 23 fala sobre deixar uma fase. Diga assim comigo: deixar a fase infantil para entrar na fase adulta. É disso que fala o Salmo 23. Quem é que dorme em cima da comida, irmão? Fala para mim, irmão, quem é que dorme em cima da comida? Criança. Criança dorme em cima da comida, criança dorme em cima da promessa, criança dorme em cima do chamado, criança dorme em cima da palavra. E para despertar a maturidade, o pai lhe dá um passeio num lugar chamado vale de sombra e morte. Diga assim comigo: lugares onde eu preciso enfrentar meus medos. Quais são os seus medos? Aonde surge o medo? Nos vales, aonde nós somos desafiados. Existem vales que nos quebrantam, gente. Há vales que você entra para perder algumas coisas. O vale da sombra e da morte, diga assim comigo, é um corredor que transforma. Se é um corredor, não é um caminho largo, é justo. Se você está no corredor da transformação, escute isso aqui: cuidado com aquilo que você quer levar. Há algumas bagagens emocionais que você tem que deixar de lado. No vale, é você enfrentando você. Não é você enfrentando o inimigo. Na verdade é, mas o inimigo é você mesmo. Eu preciso enfrentar os vales da vida. Se eu não enfrento os vales da vida, eu não sou treinado, eu não sou aperfeiçoado.
Por exemplo, há vales de quebrantamento. Você lembra de Jó? Lembra, irmão, de Jó? Quantos lembram de Jó? Não vamos ler, não temos tempo. Jó, ele tem que passar por um vale. Por que Jó passou por aquele vale? Porque Deus o amava. E o amava tanto que deu a ele a oportunidade de crescer no meio de um vale. Só não cresce no meio de um vale de quebrantamento pessoas que endurecem o coração. O segredo para você atravessar os vales é deixar Deus quebrantar teu coração. O que é quebrantar? Ser quebrado. Tem tempos que Deus não pode usar você por inteiro, só quebrando você para te usar, só quebrando um pouco do teu orgulho, só quebrando um pouco da tua vaidade. Tem tempos que Deus não pode pegar você e fazer o que Ele quer, então Ele tem que te quebrar. Já foi quebrado por Deus? Quando você acha que Ele terminou, Ele quebra mais um pouco. E aí você descobre o poder de estar nas mãos do oleiro. Ele é um oleiro que, lembra do profeta? E o vaso quebrou se quebranta na mão do oleiro. Olha para mim, presta atenção. Se quebranta na mão do oleiro. Pode levar as crianças para a escolinha lá, gente. Presta atenção, diga assim: quebrantado nas mãos do oleiro. Se você quer ser usado, Deus não pode usar uma pessoa sem primeiro quebrantar. É uma aflição que vem. Você perde o controle. Você diz: meu Deus, é um vale de sombra e de morte. Parece que não vai passar. E aí você descobre que Ele é um pastor que está na sua frente dizendo: vamos, vem, me segue. Nós vamos sair desse vale. Diga assim comigo: o vale é um período entre uma montanha. Vamos lá, meu irmão. Diga: o vale é um período entre uma montanha e outra. A Bíblia diz que Ele é Deus dos vales e Deus dos montes. Aquele mesmo Deus que te aponta o caminho para cima diz: se tiver um vale, eu estou com você aí. Vamos junto, vamos meter o pé na porta, vamos marchar nesse vale. Vamos passar esse vale cantando. Vamos passar esse vale celebrando. Eu não sei qual é o vale, mas eu sei que você vai passar por esse vale. Pastor, eu estou no meio de um vale. Quem não está? Só não experimenta o vale quem está fracassado. Ele oferece o vale porque o vale é um espaço entre uma montanha e outra. Sempre que você for transicionar a um lugar mais alto, vai ser um vale no meio. Pode ser uma enfermidade. Está pedindo: Deus, arranca. Não vai embora. Até que um belo dia você esqueceu. E diz: ué, cadê a dor que estava aqui? Foi embora. Passou o vale. A questão é nossas decisões no vale. Preste atenção. Cuidado com as decisões que você toma no vale. Cuidado das companhias que atravessam com você. Israel ficou 40 anos no deserto porque haviam pessoas que murmuravam. A Bíblia diz que era o misto de gente. O que isso significa? Gentalha, gente bairrista, gente que grita, que fala mal dos outros, que murmura, que fala mal de pastor, mal de igreja. Não venha congregar aqui falando mal de onde você saiu. Não adianta. Ai, pastor, irmão, que pastor que é bom, irmão? Só tem um que é um bom pastor. Quer dizer que eu tenho que cuidar quem me guia no vale. Quem te guia no vale? Quem te acompanha no vale? Ninguém atravessa o vale sozinho. Jesus está no vale. Ele está no jardim do Getsêmani, lugar de pressão. Diga assim: o vale pressiona. Você aguenta a pressão? A pressão de crescer. Aprenda que a pressão é parte do crescimento. Tem gente que é pressionado um pouquinho, não aguenta nada. Fala muito, quando chega o vale, espana. Ai, estou na prova, e agora? Deus não me tira. Ele não vai te tirar de alguns vales, Ele vai te acompanhar no vale.
É necessário entender isso. Mas se Deus me ama, por que Ele não me tira? Porque esse vale é necessário. Sem esse vale você não seria quem você nasceu para ser. É o Getsemane, é o lugar de pressão. Sabe a pressão da vida? Há dias que a vida me pressiona, há tempos que os problemas nos pressionam, e nós precisamos usar a pressão a nosso favor. Pastor, será que um dia vai parar essa pressão? Quanto mais alto você subir, mais alto nível é a pressão. Esses vales são importantes você aprender sobre eles. Multidões no vale da decisão, decisões no vale. Quem eu vou ouvir? Vou reclamar no vale? 40 anos de deserto. Vou começar a dizer, meu Deus, não acaba nunca. Tem uma forma de atravessar o vale: deixando Ele guiar você e agradecendo por cada momento no vale. Tem que ter louvor no vale, tem que ter alegria no vale, tem que ter gratidão no vale, tem que continuar vindo para a igreja no vale. Cara, que batalha! O que me resta? Vou para o culto. Estou doente, não posso me levantar, o que eu faço? Vou para o culto. Já viu aquele gaúcho que faz os vídeos? Vou assar uma carne. Nunca viu? Já viu ele? Já viu o Marcão Bigodinho? Nunca viu? O vizinho está construindo a casa, ele diz assim, vou assar uma carne. A mulher diz assim, a esposa fala, amor, minha mãe está vindo aí, não gosto dessa véia, mas vou assar uma carne. Nós devíamos ter essa mesma linguagem. Estou cansado, vou pegar um culto. Pá, o dinheiro não chegou, vou pegar um culto. Pá, o filho está doente. Isso, amor, fica com ele aí, eu vou pegar um culto, trazer a cura para o nosso filho. No meio do vale você não pode desconectar de Deus. O vale não é lugar para você se distanciar do Senhor. O vale é lugar para você saber, eu vou entrar, mas eu também vou sair. E do outro lado, quando você sai, você não é mais o mesmo. Lembra? Esse vale fala de aprendizado. O que nós estamos aprendendo no vale? Pastor, eu passei por uma luta. Ok, o que você aprendeu? O que aquela luta te deu de experiência? Vales podem se repetir até que você aprenda uma lição. Diga assim comigo, há lições que só aprendemos no vale. É o que está dizendo lá Gênesis 32, 22. O val de Jaboque é um vale. Lembra que Jacó, ele vai atravessar, mas ele manda a sua família na frente. E quando ele vai atravessar o vale de Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Jaboque significa esvaziar. Tem coisas que nós vamos sendo esvaziados no vale. Tem gente que diz assim, ó, minha fortaleza é a minha família. No vale é testado. No vale é testado porque o casamento, ele é testado dentro de vales. Quer ver uma coisa que acaba com famílias? Problemas financeiros. Problemas financeiros destroem famílias, porque não conseguem atravessar juntos o vale. Dentro desse val de Jaboque, esvaziar. Jacó, ele carrega consigo, ele está cheio de algo, mas esse vale o esvaziou. Antes de Deus te encher de algo novo, Ele tem que te esvaziar. Já chorou muito? Quantos aqui já choraram? Eu já chorei muito em vale, sozinho chorando. Tentava orar, só choro. Aí chora que esvazia o tanque. Já chorou assim? Vai sair as bolitas da cabeça. Nunca? Chorou 80 litros de água. Se vendesse as garrafinhas. Sabe quando você chora no vale? É a melhor coisa que tem, porque aí você se esvazia de si mesmo, você se quebranta, você lamenta diante dele, você chora diante dele, e quando sai do outro lado, sai leve. Não faz mal chorar no vale. Pastor, eu quero ser forte. Não, seja fraco.
No vale você vai ver o quanto você é fraco. Você vai ser esvaziado da sua força. Você não tem força nem para se levantar. E quando você está fraco, Ele vem e diz: a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus vai ter que esvaziar alguns egos aqui. O ego inflamado tem que ser esvaziado. Deus tem que esvaziar sua mente, seu coração. Deus tem que esvaziar a vida de muita gente. E o vale é um processo de esvaziamento. Ele leva Jacó para esse vale, o Val de Jaboque. E quando ele passou para o outro lado, quem ele era? Ele era Jacó do outro lado? Fala para mim, quem ele era do outro lado? Como era o nome dele? Quer dizer que se não houvesse vale, não teria quem? Israel. No vale ele muda a tua identidade. De um lado entrou fracassado, oprimido, cheio de demônio, carregado de, sabe, porcaria da vida. Do outro lado, liberto, santo, puro, restaurado, filho. Eu tenho que passar por esse corredor. Entre a minha vida e o meu destino, há um corredor que transforma, chamado vale. É estreito, não dá para levar muita bagagem. Tem que cuidar o que eu estou levando. Não teríamos Israel sem o vale. Há dons aperfeiçoados no vale. Há habilidades que só o vale desperta. Só sabe administrar quem um dia não teve nada no vale. Nada. Quando eu falo nada, meu irmão, é nada. Não tem nada, não tem para quem pedir, não tem de onde tirar, e você está no meio de um vale. No vale nascem os questionamentos. Será que eu sou filho mesmo passando por isso? Cuidado para você não se iludir e achar que o vale é para sempre. Diga assim comigo: nenhum vale dura para sempre. É interessante pensar que dentro desse vale Jacó foi transformado. Coisas que acontecem no vale tem luta. O que é a luta? A luta é para não parar no meio do processo. Quando você para no meio do processo, o processo parece que piora. Dentro de um processo, independente qual seja, não pare. Luta. Se levanta. Pastor, não tenho força para nada. Levanta. Pastor, eu estou esgotado. Vença essa resistência. Dentro do vale temos lutas. A maior luta não é contra um inimigo externo, é contra o inimigo interior. É esse iceberg, é a sua identidade na profundeza. O que Deus quer fazer no vale? Revelar o que tem dentro de você, a natureza, a essência. Então tem lutas. Como que você luta? Pastor, como é que é a vida de um filho? Uma eterna batalha. Tem gente que vem para a igreja enganado. Uns pastorzinhos dizem assim: vem para a igreja, você vai parar de lutar. Meu irmão, vem para a igreja para ver. Diga assim: batalha é para gente espiritual. Quanto mais espiritual eu me torno, mais batalha eu encaro, mais vitória eu tenho, mais luta eu estou querendo. Vamos para a igreja. Não evangelização dos crentes. Vamos para a igreja. Essa luta vai acabar. Meu Deus, vem para a igreja. Os capetas se levantam, demônio, luta, mas não dorme direito. Já veio o capeta puxar o pé dele na cama. Uma vez veio um irmão aqui na igreja: pastor, eu vim nesses 15 dias, não venho mais. O que foi? Estava dormindo, sexta-feira depois do culto, o diabo veio puxar meu pé. Falei: Jesus, que diabo é esse, rapaz? Diabo massagista. E puxou o teu pé, e daí? Daí que eu não venho mais. Cuidado, da próxima vez pode puxar teu cabelo. É quando eu me torno espiritual que as lutas começam. E sem batalha não temos o quê? Vitória. Somos uma casa de guerra. Onde tem filho tem luta. Luta pela verdade, luta para resistir ao pecado. É uma luta. Pastor, eu não aguento mais lutar. Nem começou. A cada novo nível de batalha, Ele te dá um novo nível de força e capacidade para vencer. Toda luta é igual?
Diga para mim, toda batalha é igual, toda arma é igual. Avalia o tipo de luta e pede para Deus a arma certa para essa batalha. E você vai ver que as maiores batalhas não acontecem fora de você, acontecem dentro de você. Outra questão é que dentro do vale a gente perde alguma coisa. Jacó perdeu o nome, devia até gostar Jacó. Deus foi lá e disse, não é mais Jacó, agora é Israel, príncipe de Deus, acabou para você. Ele não reclamou, ele recebeu. Quer dizer que no vale nós perdemos, mas também ganhamos. Se você perder alguma coisa dentro de um vale, não vai voltar para procurar. É sinal que Deus tem algo maior quando você sair do vale. Alguém tem que pegar essa palavra aqui. Ainda que você venha perder alguma coisa no processo do vale, não volta para buscar, segue caminhando, porque no final há algo maior. Deus nunca tira nada sem que Ele não tenha algo maior preparado para você. Ai pastor, eu perdi algo há 3 anos atrás. Deus vai devolver, Ele nunca devolve na mesma medida, Ele sempre dá mais, o dobro. Restituição. No vale tem o que? Tempo, luta, perda. Dentro do vale ele mudou a forma de caminhar. Como é que ele chegou do outro lado mesmo? Mancando, humilde. Não era o mesmo homem, era outro, não era igual. O próprio irmão não conheceu Jacó, o irmão dele não o conheceu. Quando você sair desse vale, você vai ficar irreconhecível. As pessoas podem tentar encontrar a mesma pessoa, não está mais lá. O seu caminhar é rápido. Quem manca, corre. Tem que andar num ritmo. Não é ligeiro. Todo mundo quer ser rápido. Eu quero crescer rápido, eu quero avançar rápido. Não, não, não. Deus disse assim, eu vou tocar você. E esse toque vai doer um pouco, mas também vai transformar o teu caminhar. E onde ele passava, ele deixava uma marca. E eu digo para você, você vai marcar lugares. A tua humildade vai ser vista, a tua simplicidade vai ser celebrada. E alguém vai dizer, me ensina a andar como você anda. Rápido? Não. Qual que é o ritmo da jornada? Irmão, ninguém está atrasado. Deus está atrasado? Oi? Tem gente que parece que está orando com Deus atrasado. Já viu? Narrador de rodeio. Acha que Deus está numa neura, com um monte de papel na mão, desenhando umas coisas, pirado, tomando uns gardenal, bem louco. Não. Salmo vai dizer como é que ele está no trono. Leu Salmos, capítulo 2. No alto do seu trono, Deus ri. Quer ver uma coisa boa no vale? No meio da tua batalha, começa a celebrar e dar risada. Ri até dos problemas. Vai sair para o culto, furou o pneu. Meu Deus. Vai ter que meter aquela mão nos parafusos, tudo engraxado. Graxa, graxa, Senhor. Estou saindo de casa atrasado, a sogra liga, passa aqui em casa. Divisa de fogo, varão de guerra. Tem que vencer na terra. Ela está parada no ponto de ônibus, ele dá uma entrada com o carro, assim, passa por cima do pé da irmã. Pastor, o que eu faço no meio do vale? Celebra, canta. Vai no teu ritmo, mas vai. Se tem alguém correndo, não inveja quem corre. Vai no teu ritmo, mas o que vale é não ficar parado. Diga assim comigo, andar. Não importa o ritmo, mas tenho que andar. Tem dias que a gente dá, já viu isso? Tem dias que rende, né? Nossa, tem semanas que tudo dá certo, já viu? E tem outras semanas que dá o quê? Tudo errado. Você vinha de uma onda boa, quebrou tudo agora, o que deu? Pastor, Deus deve estar bravo comigo. Não, Deus te ama tanto, que está te dando um vale para aperfeiçoar você.
E os dias fora do vale tem que ser celebrado e preparado. Ali você tem que se abastecer, porque vem outro vale pela frente. E você vai aprendendo, vencendo de vales em vales. E Deus dizendo: depois de um vale, vou confiar mais na tua mão. Você foi bem naquele último vale. Escuta, Deus está falando com pessoas aqui que estão vencendo um vale. Ele está dizendo: você foi bem nesse último vale. Você passou bem por esse processo que você passou, essa luta que você enfrentou, a forma como você enfrentou, haverá honra sobre você, porque você foi um filho testado e foi aprovado. Vamos lá! Ou saímos reprovados ou aprovados. Eu estou falando com uma igreja que vai sair aprovada pelo Senhor. Saiu correndo? Não. Meio manco, depois da experiência. Até meio zonzo. Lutou. Saiu assim dizendo: cara, o que é isso? Eu estou andando mais leve e está acontecendo mais rápido. Porque não é o meu movimento que gera, é como Deus me chamou para andar. Deus chamou você para andar dentro de um tempo de paz. Deus está mudando o ritmo de algumas pessoas aqui. Você está comigo aí, irmão? Diga assim comigo: terceira etapa. Vamos lá, está animado mesmo? Está animado, irmão? Faz uma cara de quem saiu do vale. Oi. Qual que é a música? Tem gente escutando a música errada no vale. Tem gente escutando música de depressão no vale. Tem gente escutando a trilha sonora errada no vale. Tem que escutar a trilha sonora certa. Está num vale de sombra da morte. Aí olhou muito filme de terror, está com aquela trilha sonora do filme aquele do Fred Krueger, do Jason, do tubarão. Anda sempre assim, olhando para trás. Viu um gato preto. O vale vai piorar. Tem uma escada, não vou nem passar por baixo, que pode piorar. E o Inter está bem, agora vai piorar. Não fantasia no vale, tem que ouvir a voz certa no vale. Ele está também tratando os vales dentro de você. Há muitos vales de depressão dentro de nós, vales profundos que Ele visita. É a missão que Ele deu para João Batista: prepara o caminho e aplaina os vales. Nós estamos aqui declarando: vales serão aplainados. Sabe, é quando Deus Ele supre você. A terceira etapa é a mudança de medidas. Vamos ler isso juntos? Bota para nós na tela Efésios 4, verso 13. O povo está bem animado, viu? Quer ler a Bíblia, tá? Estão bem animados. Eles amam a palavra de Deus. Glória a Deus, irmão. Efésios 4, 13. Até que todos, alguns. Quer dizer que o crescimento é para poucos? Para todos. Todos que querem. Todos são muitos? Todos são todos. Todos, até que, olhe bem, tem coisas que é até que. Vou orar um pouco, não, tem que orar até que. Eu vou orar uma parte do ano, não, tem que orar até que se rompa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olhe bem, preste atenção. A palavra Filho de Deus ali é ruios, não é teknon. Tem duas palavras para filho no Novo Testamento. Teknon é filho imaturo, nenê, bebê, que senta no cadeirão e tem que botar o babador. Pastor, as pessoas chegam diante de Deus como teknon, filho que precisa passar pelos processos para amadurecer, filho que vai ter que ficar talvez sem alguma coisa para aprender. Mas a palavra aqui não é teknon, é ruios. Diga assim: filhos maduros, capazes de sentar na mesa e cuidar dos negócios do pai. Você está pronto para cuidar dos negócios do seu pai? Vou perguntar de novo: você está pronto para cuidar dos negócios do seu pai? Filho ruios é filho experimentado, é filho esticado, é gente que foi sujeita a um processo e foi aprovado. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Marca essas duas palavras: ao estado de homem feito. Ali, medida e da estatura da plenitude
de Cristo. Diga assim: medidas. As roupas que você usava quando você tinha 5 anos, se você for buscar agora, serve? É engraçado, né? Já pensou você com aquela camisetinha, mini blusa assim? Eu não cabia nem numa perna. Quando o tempo passa, mudam-se as medidas. Lá em casa tem uma parede com umas marquinhas, de vez em quando a Zoe está lá. Ela foi num parque, viu que para entrar num brinquedo tem que ter uma medida, e ela botou aquilo na cabeça. O que eu faço para ter a tal medida? Como mais, durmo mais. Aí agora cheguei na sala esses dias, ela fazendo contorcionismo, se exercitando. O que é isso, Zoe? A medida. Não, preciso crescer para entrar. Quando ela começou a fazer aquilo, o Senhor me disse: está vendo? Ela entendeu. Há lugares que você só acessa com a medida certa. Há lugares no seu futuro que você não vai entrar na mesma medida. E o que Deus usa para mudar a sua medida? Processos, etapas. As etapas contribuem para o aumento da medida. A palavra medida ali é metron. O grego metron significa a capacidade que algo tem de suportar e de receber a porção. Diga assim comigo: a capacidade de receber. Se eu tentar colocar mais nesse copo, não vai. O que eu tenho que fazer antes de colocar mais aqui? Ter mais do que colocar? Aumentar o que? A medida do copo. E para aumentar a medida, ele tem que expandir. A pressão gera expansão. É a pressão do vale, é a etapa da medida mudando. Quer dizer que para Deus colocar algo novo na minha vida, eu tenho que mudar a medida. Exato. Se alguém não come, consegue crescer? Fala para mim, uma pessoa que não se alimenta direito cresce? O que ela fica se ela não se alimentar direito? Raquítico. Há pessoas que são raquíticas, espiritualmente falando. Não lê a palavra, não ora, não tem uma vida com Deus. Raquítico. A medida tem que mudar. E olha o que vai dizer ali: essa medida que determina a quantidade de receber e também a estatura. Diga assim: medida, capacidade de receber. Por que você não recebeu ainda? O que está faltando para você receber o que você está buscando? Medida. Medida. A sua musculatura espiritual tem que ter uma medida. A sua luta não atingiu a medida, então não vai parar. Você só vence a luta quando ela atinge uma medida. É a taça que a Bíblia diz que a taça está sendo cheia das orações dos santos. E quando houver um derramamento da taça, a volta do Senhor, o tempo do novo céu e nova terra se estabelece. Quer dizer que tem uma medida. Há pessoas que não têm a medida certa. Ela quer acessar o futuro sem a medida. A estatura é diferente da medida. A medida é o que eu sou capaz de receber. Se você está atrás de algo que não recebeu, se preocupe com a sua medida. Se você não está alcançando algo, a medida está errada. Deus tem muito para derramar, mas você tem pouco espaço para receber. Alguma coisa pode estar ocupando o lugar onde Deus quer derramar. Por isso do esvaziamento. A estatura fala da maturidade espiritual. Diga assim comigo: Jesus, nosso modelo, nossa medida e nossa estatura. Qual é o modelo que você tem que seguir? Há pessoas querendo ser parecida e querendo imitar a medida de outros. Não adianta você querer imitar a medida de uma pessoa. Você tem que descobrir a sua medida, olhando para Jesus. Ele é como se fosse o modelo, o exemplo de medida. Quando você persegue uma medida que não é a sua, você vive a medida errada. Se você já comprou uma roupa no alfaiate, como é que é fazer uma roupa sobre medida? Como é que é ela? Primeira coisa que acontece, você veste a roupa. O que acontece quando você vai fazer um terno? Já fez um terno? Você vai fazer um terno muito lindo ainda. E não é para o seu velório não, é para o seu casamento, para a sua festa, para a sua formatura.
Eu não quero terno. Imagina um terno. Ou então a mulher vai fazer um vestido. Como é que faz? Veste a roupa primeiro? O que se tira primeiro? Deus tira nossas medidas também. Há uma porta para o seu futuro. Deus passa a fita métrica. Existe algo na Bíblia, demoraríamos umas 5 noites para falar sobre isso. Há na Bíblia o prumo de Deus. O que é o prumo de Deus? Ele bota assim na sua vida e diz: está desalinhado ainda. Vamos esperar mais um pouco, esse vale vai alinhar as coisas. Aí ele mede e diz: uau, agora está alinhado, está na medida, agora eu derramo. Se tira a medida antes, e aquela roupa só serve em você. Aquilo que Deus tem para você só serve para você. Não queira a medida dos outros. Não persiga uma medida. O meu pai, pastor, sabe, meu pai foi nessa medida. Escuta isso. Há pessoas presas a uma medida. Se você veio de uma casa, a sua casa tinha uma medida e ninguém passava dali. Eles só ganhavam até um nível. Todo mundo chegava ali, depois que chegava, caía. Nenhum casamento ultrapassou 5 anos, 10 anos. Ninguém talvez estudou e se formou. Ninguém foi empresário na sua família, porque há uma medida que você tem que romper. Diga assim: eu vou romper com as velhas medidas. Você está me ouvindo, meu irmão? Eu quero que Deus derrame algo. A pergunta de Deus é: muda a sua medida. Mude as suas medidas. É interessante pensar nisso, que Jesus é a nossa medida. A gente está buscando modelar e seguir Ele como exemplo. Como que a gente mede? Como que a gente percebe o verdadeiro crescimento? Diga assim comigo: discernindo. Fala comigo, meu irmão, diga: discernindo a medida de uma pessoa. Como que eu sei a medida de alguém? Presta atenção. Primeira coisa, como que eu vou entender essa medida? Eu consigo perceber a medida de uma pessoa no reino de Deus pelo tamanho do seu serviço aos outros. O tamanho de uma pessoa no reino é o tamanho que ela tem no seu servir. Ela serve pouco, ela é pequena. Ela serve muito, ela é grande. Jesus falou isso em João 20, ele disse o quê? Olha, entre vocês é diferente. O maior entre vocês é aquele que serve. Qual é o segredo da grandeza? Como me torno grande? Servindo o maior número de pessoas. Essa igreja promove vários ministérios que você poderia servir. Temos um lindo projeto social, temos evangelismo, temos tanta coisa boa. E há pessoas que não crescem porque o serviço aos outros me leva a crescer. Quando alguém fala de você, a primeira coisa que alguém fala de você é sobre como você faz as coisas. Chegou lá no palácio de Saul o nome de Davi. O rei disse assim: procura alguém que toque bem. E uma pessoa disse: eu sei. Alguém que toca bem, é corajoso, é bem afeiçoado. Ou seja, eu conheço alguém que serve. Uma pessoa não é grande se ela não serve. Não é quantas pessoas servem essa pessoa, é quantas vidas esse líder está servindo. Algumas pessoas chegam na igreja dizendo assim: eu quero ver aqui o que tem para mim fazer, o que vão fazer por mim, o que vão fazer pela minha vida nessa igreja. Igreja não é lugar para você perguntar o que vão fazer por você, mas o que você pode fazer pelos outros. Como que eu vou medir alguém? Servir. Serve bem, serve com excelência, serve em todo o tempo. Tem gente que só serve quando está bem, já viu? Eu estou legal, hoje eu vou servir. Não, hoje eu não estou legal, hoje eu não vou servir. A medida de uma pessoa é a medida do seu serviço. Outro ponto interessante para você descobrir a medida é a revelação sobre Cristo. Uma pessoa aumenta a sua medida quando tem uma revelação sobre Cristo. Paulo foi maior ou menor depois de Atos 9? Oi? Maior. Ele achava que era grande, mas ele se tornou um homem de alto nível quando teve a revelação em Atos 9. E ele descobriu a revelação de Cristo Jesus.
O quanto de Cristo eu sei, é o quanto de Cristo eu posso anunciar. Se um cristão não conhece Cristo, ele é pequeno, ele é raso, superficial. O quanto mais de Cristo eu conheço, mais a minha medida aumenta. Você está comigo, irmão? Outra questão é, a medida de uma pessoa pode ser vista na sua generosidade. Eu quero para mim, pequeno. Como é que as crianças brincam, já viu? É meu brinquedo. Isso aqui é meu. Esse lugar é meu. Esse ambiente é meu. Tem pastor que briga pelo seu lugar. Tem gente brigando por lugar na igreja. Aprenda que generosidade é a medida de uma pessoa. Ser generoso? Ah, pastor, quando eu posso? Então você não é generoso. Generosidade é um estilo de vida doador. Eu dou algo todos os dias. Há muitos anos eu dou. Hoje, quase que acabando o dia, eu lembrei de alguém e lancei. Sempre estou doando algo. Por quê? Porque a medida de uma pessoa é a sua generosidade. Já convidaram você para jantar e você tem que pagar o jantar? Isso não é generosidade. Ai, vamos lá. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, mas se eu não tenho, eu não posso dar. Irmão, você sempre tem algo para dar. Não existe não ter. A generosidade é entregar, em tempo e fora de tempo. Não, pastor, o dia que eu tiver muito, você nunca vai ter muito. Você vai ter que ser generoso no pouco. Você está comigo? Outro nível dessa medida. Você está animado mesmo? Oi, está animado aí? Pastor, eu quero ter a medida de varão perfeito. Eu quero chegar nesse nível. Toma pressão, muita pressão. A forma também de medir alguém é a sua santidade. O pecado faz as pessoas diminuir. O pecado diminui a força. O pecado diminui a comunhão com Deus. Santidade. Santidade é o que, irmão? Vamos pensar em santidade. Santidade, pastor, é uma pessoa que nunca peca. Não, irmão. Santidade não é só abrir mão do pecado. Santidade é caminhar ainda mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais me santifico. Santificado seja seu nome. Santidade, consagração. Você tem jejuado durante a semana? Você tem lido a palavra de Deus? Está abrindo mão dos pecados? Ou está cultivando o pecado? Crianças erram pelo exagero. O pecado, errar o alvo. Santidade é uma forma de você medir. É interessante pensar nisso. Eu gosto de olhar para Davi. Davi parecia menor que Golias, mas não era. Ele era um iceberg que descobriu a sua identidade e a profundidade de quem ele era. Aí você vai ver Davi, escuta isso, abre teu coração. Davi está para guerrear contra o gigante. Quem deveria vencer Golias era o grande homem chamado Saul. Quem era maior em estatura? Saul. Cuidado que o tamanho de uma pessoa não vai definir ela. Quanto ela tem de dinheiro, quanto ela tem de fama, isso aí não é nada. O que vai definir, o que vai discernir, o que vai apontar a medida de uma pessoa é o coração dessa pessoa. Já escutou essa expressão? Essa pessoa tem um coração grande. Já viu? Que coração! Davi era um homem assim. Então, quando Saul deveria guerrear e não foi guerrear, porque olhou para a medida do gigante e disse: não dá, para mim não dá. Escuta isso. Nunca começa a se medir pelo seu problema. Nossa, o problema é maior do que eu, irmão. O problema não vai diminuir, é você que vai crescer diante do problema. Davi vai lá agora para lutar contra o gigante. O que o rei deu para Davi? Deu a sua própria armadura. Escuta isso. Davi colocou a armadura de Saul e quis ir na direção do gigante. E diz que dando alguns passos disse: não dá. A tua armadura, rei, não serve em mim, porque não bate a medida. O que era a armadura de Saul? Métodos. A forma de fazer algo de uma antiga liderança. Nós temos que abandonar antigos métodos.
abandonar o jeito velho de fazer as coisas. Davi não reclamou da armadura, ele só disse o quê? Nessa medida eu não consigo vencer. Ele venceu como? Ele mandou fazer uma outra armadura? Ele mandou fazer uma outra armadura? Davi nasceu com uma armadura. Ele tinha a presença de Deus, e quem tem a presença de Deus está vestindo uma armadura. É simples. Eu não preciso ter a medida do outro. O outro faz de um jeito, é a medida dele. Eu tenho que descobrir a minha medida, e eu tenho que enfrentar os meus gigantes na minha medida. Imagina um mundo olhando para Davi. Pensa comigo naquela época. Todo mundo rindo. O que esse cara com 1,50 m e pouco de altura está querendo enfrentar um gigante? Ele não se enxerga? É porque ele se enxergava que ele lutou. É porque ele se via como Deus o via, que ele disse o quê? Esse incircunciso que não tem aliança com Deus não pode vencer o Deus de Israel. Eu estou aqui para representar a medida do meu Deus. E o nosso Deus é o que mesmo? Grande. Então você tem que manifestar a medida de Deus. Deus é grande e você não pode querer ser pequeno. Todas as vezes que você pensa em ser pequeno, você ofende Deus. Pense grande, sonhe grande, além das fronteiras. Davi disse: eu não preciso de armadura. Você vai como, Davi? Eu vou de pastor. Eu tenho mais mobilidade que a minha roupa de trabalho. Imagina o Davi com o guarda-pozinho da firma, escrito assim: Beira Rio, Piccadilly, RR Componentes, Schmidt Embalagens. Não vai mudar de roupa? Não. Por quê? Isso aqui é mais um trabalho, e logo logo eu termino. Eu só vim pela vitória. Eu só vim pela vitória, porque quem tem a medida está se olhando para o inimigo e dizendo: não dá. Quer saber? Ainda que ninguém veja a minha medida, eu enxergo a minha medida. Eu sei o tamanho do meu Deus e sei quem eu represento. Aprenda a olhar para a sua medida e aprenda a crescer na medida. Esses são dias para você enfrentar os gigantes na medida. Pastor, eu vou mais disso aqui, eu vou botar mais um pouco de armadura. Não adianta, tem que ir de quem você é. Vai de você mesmo. Mas eu vou com essa fraqueza? Vai. Pastor, mas eu estou com um problema ali. Vai igual. Pastor, mas meu casamento? Pastor, não, vai igual. Não para diante dos gigantes. Quarta etapa, nosso time pode vir aqui, a gente vai terminar. Leia comigo Lucas 9, 23. Bota na tela. A última etapa, diga assim comigo. Quarta etapa, a cruz. O que é a cruz para você? Pastor, para mim a cruz é sinal de dor. Não. Pastor, para mim é sinal de morte. Também não. Não só isso. A cruz é uma porta. E todos nós passamos pela porta da cruz. Presta atenção ali, Lucas 9, 23. Olha para a tela e acompanha comigo. Jesus dizia a alguns: oi? Presta atenção na Bíblia. A gente acha que é exclusividade de alguns, e é para todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de problemas, independente da fase. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, vir após. Adiante? Após, ou seja, atrás de mim. Eu vou guiar, eu vou ser o líder. Se alguém quiser me seguir, é do meu jeito, atrás de mim. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Qual é o maior problema que nós temos? Nós queremos seguir Jesus do nosso jeito. Eu vou seguir, mas não quero parar com isso aqui. Eu até vou, mas vou do meu jeito. Eu vou da minha maneira. Eu vou, mas não vou perdoar o fulano. Eu até vou, mas eu vou meio assim irado. Se alguém quiser me seguir, perceba uma coisa. Primeira coisa, só tem um jeito de seguir a Jesus. Qual é o jeito certo de seguir a Jesus? Do jeito dele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Avalia como você tem seguido Jesus. É nas suas normas? É no seu tempo ou do jeito dele? Se alguém quiser vir após mim, aqui está falando de uma coisa: crucificar a vida da alma.
O que é a vida da alma? É a vida que você é controlado, é aquele tipo de vida que você é dominado pelas emoções. A vida da alma é a vida almática, é onde suas emoções te dominam. Está irado, começa a beber. Está triste, vai para a pornografia. Está lutando com a vida, diz: vou abandonar tudo, eu não vou mais na igreja. Crucificar a vida da alma. Ou nós vamos viver de forma espiritual, ou vamos viver pela alma. Das faculdades da alma você sabe: mente, emoções, vontade. Crucificar a vida da alma é entregar algo ao Senhor. Diga assim comigo: deixar a cruz operar na minha vida. Deixa a cruz operar em você. Vai diante da cruz de Cristo e diz assim: Senhor, eu quero deixar isso aos pés da cruz. Entregar diante da cruz. Pastor, tem um pecado que me consome. Leve até a cruz. A cruz é um sinal de conclusão da missão. E ali vai dizer o quê? A cada dia. Um dia. É um dia. Você luta todos os dias. Você batalha todos os dias. Você tem que se policiar todos os dias. Você tem que ser corrigido todos os dias. A cruz é para todos os dias. Aqui fala do que? Disciplina. Lembra da palavra correção, que muita gente não gosta? Deus corrige você. Um verdadeiro pai corrige os filhos. Lembra que lemos isso semana passada? Ele é um pai que corrige os filhos que ama. Ser corrigido é ser alinhado. Ser corrigido é ser transformado. A correção de Deus transforma você. Negar-se a si é dizer não para você. O maior não que você tem que dizer é para você. Quando sua carne quer as coisas, diga não. Quando sua alma diz assim, ó, se desespera, diga não. Quando a ansiedade bater alto, diga não. Eu escolho confiar e descansar. Negue-se a si mesmo. Você vai ter que negar alguma coisa para você. Vai ter que se negar aos prazeres. Pastor, eu podia fazer isso aqui, ninguém está me vendo. Deus vê você. Pastor, eu poderia fazer do meu jeito. Melhor não. Melhor é negar-se. O maior não que você tem que dizer hoje é para você. Diga não para as suas vontades. Negar-se a si mesmo. Olha o que vai dizer então. Para seguir Jesus, só pode seguir Jesus quem está disposto a enfrentar a cruz. Para crescer nós temos que sofrer algumas perdas. E a cruz, você perde um tipo de vida. Era o mesmo Jesus depois da cruz? Quem era Jesus depois da cruz? O Cristo. Quem é você depois da cruz? Você não é mais o mesmo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Antes da cruz, doente, enfermo, endemoniado. Depois da cruz, santo, restaurado, purificado. Todos nós, ei irmão, se você é cristão, você tem que tomar a sua cruz. A sua cruz não é seu problema, a sua cruz é uma cultura. Não começa a medir as pessoas por aquilo que elas têm. A medida de uma pessoa também é o que ela é capaz de perder. Quem mais está disposto a perder, escuta isso. Quem mais está disposto a perder, porque por Jesus você vai ter que perder algumas coisas. Ele vai te dizer isso aqui não. Perde isso aqui. Perde o orgulho disso, perde o controle, perde tua vaidade, perde a soberba. Aqueles que mais estiverem dispostos a perder são os que mais terão para dar. Tem coisas que a cruz tira, mas também tem coisas que só a cruz dá. Isso não é maravilhoso? Você não será conhecido pelas coisas que conquistou, será conhecido pelas coisas que abriu mão.
E se o que você está vivendo com Deus não está exigindo você abrir mão de alguma coisa, presta atenção, Deus já te pediu algo faz tempo e você não abriu mão. Abra mão. Às vezes a gente acha que é uma coisa mirabolante, às vezes não. Às vezes é uma coisa pequena que está impedindo você de mudar de nível. Diga assim comigo: perder para ganhar. O que é perder para ganhar, irmão? Perder para ganhar é justamente abrir mão de algo agora para ter um resultado maior no futuro. Quer ter um resultado maior no futuro? Tem algo agora para você soltar e deixar que a cruz venha operar na sua vida. Nós estamos querendo passar por essas etapas. Se você não passar por essas etapas, você não conclui o processo. Fique em pé nessa noite. Vamos orar para que o Senhor primeiramente nos ajude